né? Enquanto não tiver isso daí, né, não tem o que fazer. Né? Agora, só para complementar, espero que seja a última vez que eu falo, né? Recentemente, o nosso grupo esteve numa... Né, mais dois componentes do nosso grupo esteve recentemente em Paris, fazendo um congresso sobre emergentes, né, e a preocupação mais das companhias e do governo da Europa, pelo menos dos países que estão trabalhando, relativa aos nossos compostos de preocupação emergente ou compostos realmente emergentes, né? E no ambiente, né? No meio ambiente e tal. E não estão com tanta preocupação, pelo menos nas regiões que têm o tratamento de água adequado. Né? Já um professor de Nevada, Shane, esqueci o primeiro nome dele, Shane, né? Colega nosso, Shane, né? Shane Snyder. E ele foi uma vez visitar a estação de tratamento de água de Las Vegas. Ele já utilizava ozônio lá há muito tempo, né, em Las Vegas. 1.300 litros por habitante dia de água, que é gasto em Las Vegas, e a preocupação dele naquela época, ele falava que era os subprodutos de desinfecção mais do que talvez os nossos emergentes, incríveis, mas a parte ambiental é muito maior, é o que a gente vem pesquisando mais, o que acontece com nossos fármacos de uso veterinário na parte ambiental, tá bom? Mas enfim, é possível usar a membrana, processo oxidativo avançado, mas alguém vai ter que pagar a conta. Esse que é o problema. E como a Ângela falou, as pessoas não estão dispostas a pagar. Só complementar uma curiosidade, nesse universo todo que a gente vem trabalhando, e eu faço questão até de estar ativa nessas discussões com as pessoas interessadas, concessionários, órgãos reguladores, e assim, é muito simples, a gente usa a cafeína como um indicador, certo? Porque a concentração é alta, é fácil de identificar, ela está presente em 100% das amostras de rio e água tratada, e para nós tem servido muito como um indicador. Quando eu falo, eu uso a cafeína, não chama muito a atenção para a preocupação das pessoas, porque, intuitivamente falando, todo mundo vai ingerir cafeína de alguma maneira durante o seu dia a dia, certo? Seja pelo café, chocolate, pela alimentação ou por fármacos mesmo. Então, não preocupa. E aí, quando a gente fala, ok, mas também tem cocaína. Daí a conversa muda completamente em 2 segundos. Então, assim, a fonte é a mesma. Se a cocaína está lá, naquela mesma amostra de água, é porque tinha esgoto que foi lançado no rio, que o AETA não removeu e está na água de beber. Então, assim, intuitivamente falando, para quem pouco conhece os leigos nessa área, tudo bem ter cafeína, mas cocaína não. Cocaína? Não, imagina, o que vai acontecer comigo se eu não sou um usuário, entendeu? Então, assim, ainda às vezes a gente fala que, por que você monitora a cocaína? Às vezes fala assim, ok, tem muita pesquisa por trás disso, a gente tem avançado bastante, mas está nos servindo mais para sensibilizar as pessoas, assim, os tomadores de decisões, porque falar de fármacos, a não ser que se eu estou falando de um antidepressivo ou de um Viagra, por exemplo, que as pessoas chamam mais atenção. Agora, se a gente está falando de um AS, se a gente está falando de cafeína, isso aqui eu estou mesmo, não faz mal, certo? E aí eu acho que isso a gente vê nitidamente que há ainda de ter essa sensibilidade com as palavras e cada vez mais oferecer um material que seja plausível para que as pessoas entendam o que a gente faz aqui na academia, porque realmente a gente faz pesquisa de ponta. E aí, quando vai transferir esse conhecimento, a gente tem que saber usar linguagens adequadas para que isso continue sendo útil, não só para a pesquisa, mas para a população em geral, né? É uma contrapartida nossa da universidade. Existem diversas estações de tratamento de água que já utilizam o peróxido e a ozonização, pela necessidade, né? Inclusive, continuamente, carvão ativado por conta de gosto e odor. Mas, de novo, além disso, tem que fazer controle
nos mananciais de cianofícia, né? Então, já de uma certa forma, não é nem a questão de encarecer ou do custo, é da necessidade de utilizar o peróxido e a ozonização. Bom dia, meu nome é Iva, eu trabalho na Vigilância em Saúde Ambiental aqui em Campinas. Eu tenho primeiro uma colocação e depois uma pergunta. A colocação é sobre esse tema que estava sendo discutido da disposição no solo do lodo em si, né, do tratado efluente tratado, né? E é só uma contribuição, assim, que eu participei de um evento no IAC e eles estavam discutindo a compostagem de resíduos e um dos temas também era a compostagem de lodo, né? O que eu percebi muito é que precisa ter uma integração entre setores, dos setores afins, a agricultura e os setores do saneamento precisam discutir juntos essa alternativa, porque assim resolve um problema para o prestador de serviço, né, para o serviço público, mas também, em contrapartida, a agricultura ela precisa sentir uma segurança de que ela está recebendo um composto, né? O que eu senti muito é que eles queriam resolver o problema da adubação orgânica em substituição ao composto orgânico. E a gente sabe que, em termos de nutrientes, é complicado, né, você fazer esse balanceamento e atingir os graus da adubação orgânica. Então, eu vi que essa discussão precisa ainda ser alimentada e isso só vai conseguir através de legislação, né? Quando a gente conseguir começar essa discussão para caminhar para uma legislação. Agora, a minha pergunta, não sei se é de conhecimento de todos, mas Campinas tem uma estação produtora de água de reuso, que opera com membranas de ultrafiltração. E uma das questões que eu venho acompanhando é que tem um projeto de potabilização dessa água de reuso desenvolvido junto com o CIRRA, né, da USP, estudando alternativas, né, combinações de alternativas para a potabilização dessa água de reuso. Eu queria saber a opinião de vocês, da mesa, pensando assim, que já foram feitos estudos comparando com a potabilidade do efluente que sai hoje da EPAR, e parece que eles não conseguem atingir o parâmetro de cor, mas que com esse de potabilização, provavelmente eles conseguiriam atingir a portaria 2914. Mas, como alguns, né, palestrantes já expuseram aqui, não necessariamente atingir a potabilidade traz essa segurança da água, né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre o reuso direto. Posso falar rapidamente do lodo? Eu acho que você captou de maneira absolutamente correta um cisalhamento que tem, e eu sofro isso desde 82, porque a dificuldade é fazer com que a área agrícola converse com o saneamento e vice-versa, né? Porque o objetivo do saneamento é dar um fim no lodo. A área agrícola, lembrando que o lodo não é adubo, você tem que complementar, como você mesma colocou. Tem nitrogênio, tem fósforo, mas não tem tanto micronutriente e não tem tanto potássio, que você tem que fazer essa composição. Recentemente, nós estamos fazendo uma pesquisa na Unesp de Botucatu, com o lodo da ETA de Botucatu. E nós estávamos trabalhando com a Duratex, a Eucatex, porque ela não sabia o que fazer, não tem destino a casca do eucalipto, que é uma bela fonte de carbono, para você colocar no lodo, fazer a compostagem, e o mesmo caminhão que trouxesse a casca de eucalipto, levaria o composto. Não caminhou muito bem, porque no meio do caminho, o que era rejeito virou subproduto e esbarra na questão dinheiro, né? Mas você tem absoluta razão quando você fala o seguinte: existem lacunas na conversa entre o pessoal da agronomia e o pessoal do saneamento. Você tem toda a razão. Nós tivemos um trabalho feito, a Yara conhece muito bem, disposição de lodo em Franca. Por 18 anos foi colocado com controle de talhão, etc, etc. Aí entrou Conama. Entrou Conama e inviabilizou, parou tudo. Aonde nós estamos mandando lodo? Aterro sanitário. Ou seja, não sei até que hora, mesmo porque o aterro já está limitando a 5% e ele precisa do lodo, no mínimo a 30% de sólido para dar estabilidade no fechamento das células, né? Então, quando eu falei isso daí, estenda para o lodo também.
porque nós vamos ter que achar solução sustentável, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista de reuso, vou já fazer a minha parte aí da tua pergunta rapidamente, também nós estamos esbarrando na legislação. Quase que saiu uma portaria conjunta da Secretaria de Saneamento, de Saúde e de Meio Ambiente, mas acabou não saindo porque não houve um consenso. Agora, Yara, parece que está para sair, né, essa portaria, né, de reuso. Está parado ainda? Quase que sai, né? Mas aí, veja, tem um outro exagero, só contar um caso para você, que nós temos um problema sério na questão de reuso nos grandes centros, é não ter a logística, né? Então, se quiser, vem buscar água de reuso na ET. Se tivesse uma logística de adução e reservação, o bombeiro poderia usar, né? Lavar a rua, poderia usar, independente da 2914 e do requinte do ideal, né? E, por exemplo, a gente usa muita água, a prefeitura usa muita água para desobstruir boca de lobo, e nós para desobstruir rede. Ou seja, foi feito um estudo, e aí, para surpresa nossa, um estudo epidemiológico que diz o seguinte: não é seguro. Ora, a pessoa que está aplicando ali está parece um astronauta, né? Põe máscara, luva, roupa, tudo direitinho, né? Aí surgiu uma dúvida. E se o cara resolver beber aquela água? Então não pode usar água de reuso para fins de reuso urbano. Simplesmente decretou a morte do reuso urbano para não potável. Nem estou falando de reuso direto e nem de potável, mas precisamos começar esse processo. É claro que se a pessoa fosse beber aquilo ali, ele podia beber esgoto no rio. Então é um negócio tão louco que, em busca da segurança 1000, né, você não faz o possível juntos. Eu não tenho dúvida, no caso da disposição no solo, tem que conversar. No caso do reuso, as 3 secretarias, a universidade, tem que ajudar no sentido assim, ó, então vamos só desobstruir boca de lobo por enquanto, tá bom? Qual o problema de você usar água de reuso, mesmo que ela tenha cor, para apagar incêndio? Enquanto isso, nós estamos usando água potável, porque tem o hidrômetro na frente do bombeiro, nós não temos logística. A mesma água que vai para o hospital para ele dar o tratamento para usar hemodiálise é a que a gente apaga incêndio, né? Então, é uma coisa um pouco diferente. Só para encerrar bem rapidamente, eu passei um tempo no Japão, e uma das primeiras perguntas que eu fiz quando cheguei lá, água de reuso. Água de reuso, e a pessoa não entendia muito bem o que eu falava. É porque há muito tempo ele já faz uma separação, água A e água B. A água A é uma água para abastecimento, com todo cuidado e requinte. A água B é aquele no qual ele corrige, dá uma desinfectada, corrige pH e vende para a indústria. Não custou tanto para a sociedade. E aí estava caminhando nessa rede também a questão de água de reuso. Então, tem muito da cultura também e do rigor. Desculpa aí, me estendi um pouco. Eu vou falar um minutinho, eu te passo. Só um comentário, eu também concordo que falta legislação para os diversos usos do reuso. E em relação ao reuso direto para fins potáveis, eu acredito que todos os cuidados devem ser tomados, porque não é para atingir a portaria. Porque a portaria ela foi feita, estabelecida, tendo-se a condição que quem está entrando na sua estação de tratamento de água é água e não esgoto. Então, não pode se basear na portaria pensando em reuso direto potável. Por isso que tem que ter uma legislação específica, mais restrita, para garantir a segurança da água. Mas o que falta, no meu ponto de vista, a legislação também aqui no país. Com relação à EPA, eu tenho uma aluna que está trabalhando lá, ela inclusive é funcionária da Sanasa e é minha aluna lá no laboratório. Estamos acompanhando de perto esse processo de reuso direto potável. A princípio, a gente tem bastante resultado de remoção do próprio tratamento da IPAR. E aí, bem como o Ivanildo comenta quando ele fala sobre o reuso direto, né, tem toda a questão cultural.
por trás, além de todo o rigor que foi colocado, que tem que ter, e eles estão olhando também para os emergentes, no projeto piloto que está instalado lá na EPAR, para decidir alguma coisa sobre o reuso direto, potável, daquela água. Mas se a gente parar para pensar de uma maneira bem assim radical, o efluente que sai da EPAR tratado é muito melhor do que a água do rio Capivari, que a ETA capta para tratar e abastecer os outros 5% da população aqui em Campinas. Então, se formos se é para ser muito restrito, deveríamos ser restritos também com o manancial. Mas falar para a população que a ETA Capivari capta a água do rio Capivari, falou que está no rio. E por mais impactado que seja, aquela água ainda veio do rio. Agora, se falar que vão colocar uma planta que vai usar diretamente a água, o efluente, porque daí não é rio, né? É o efluente que vem da estação de tratamento de esgoto, sem conhecer o tipo de tratamento, etc., daí já tem toda uma questão cultural de bloqueio com relação a isso. Durante 2014, que a gente viveu aquela crise hídrica, que eu acho que foi quando impulsionou as possibilidades dessa alternativa se tornar mais viável em um período mais curto, mais rápido, a gente se deparou justamente com isso. A mídia, inclusive, já colocava isso de um modo bastante pejorativo. E a gente via que o que se divulgava... mas ninguém conhece o rio Capivari. Quem não vai lá, não olha como está, vê a qualidade. Quem não entende, não sabe que é um rio, certo? Então, é uma comparação de um rio e um efluente. E aí, as coisas já... Então, tem toda essa parte cultural que acaba, assim, retardando e o processo propriamente dito. Então, mas com relação a isso, claro que ainda as pesquisas estão no início, tem 1 ano, né, que o piloto está colocado lá na EPAR, ainda tem muita coisa. Para vários parâmetros, eles estão enquadrados na portaria 2914, mas eles também estão olhando para os emergentes numa etapa de refinamento mais para frente, e quanto a isso também a gente está acompanhando, sim. Eu acho que eu nem me preocuparia nesse momento de usar essa água como uso direto, né? Uma vez que ela está lá, quantos quilômetros daqui? Está longe, né? 17 quilômetros aí, par, né? Por aqui, né? E lá por perto tem o distrito industrial, aeroporto, sabe? E se pegar essa água do jeito que está e usar para um fim menos nobre, talvez, e deixar essa água que está sendo tratada agora para fins de consumo humano aí, poderia ser uma solução também, né? E muito da água está sendo jogada fora, né? Porque não tem para onde ir. Então, esse é um acordo que tem que ser feito com as indústrias. Eu falo com o aeroporto, com o complexo, né, aeroviário, lá é muito grande. Gasta-se muita água e poderia ser utilizada essa água praticamente do jeito que sai das membranas, né? Já dá para ser utilizado, não precisa usar nem outros métodos para purificar, para trazer. Pensa assim, trazer aquela água de lá até aqui para Souzas, é muito longe, né? Bom, é isso. Se o professor Tiago, o professor Ponesi tem alguma colocação sobre? Tem uma pergunta aqui que foi feita, direcionada para o professor. Só um minutinho. Desculpa. Tá, desculpa, professor. Eu não sei muito qual a dificuldade de entendimento da população, mas a gente toma esgoto tratado pelas ETEs há muitos anos. Eu não sei o que o pessoal acha de difícil uma coisa dessa, de entendimento. Mas é água de esgoto. A água do rio é bem pior, como a Cassiana está falando. E, é bem pior do que a água que sai de uma ETE. E não sei, se a gente conseguisse tratar 100% dos esgotos no estado de São Paulo, a qualidade de uma ETE, da água, não teria tanta dificuldade como apresentado pela professora Ângela, porque a água estaria com menos nutrientes, menos carbonos, e etc., o que facilitaria um pouco o processo de tratamento e a gente, consequentemente, talvez tivesse uma água de melhor qualidade de abastecimento. É que não dá para pensar para resolver um problema que a professora Ângela explicou aqui,
colocar uma ETE antes do tratamento da água, né? Seria um processo viável para a gente garantir a água que a gente está tomando ser um pouco melhor, né? Não sei se é viável. Mas isso é uma coisa que a gente tem que colocar, acho que para os nossos alunos, né? Você toma esgoto tratado há anos. Astronauta toma esgoto tratado também. E qual é o problema?